Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um, a vida de todos nós. E bom, hoje nós seremos ministrados pelas palavras do apóstolo Pedro. E está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor: Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que causa a queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Amém. Quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor, o nosso desejo é sempre nos encontrarmos como a pedra viva, como uma pedra de edificação. E é difícil, às vezes, nós nos colocarmos como uma pedra de tropeço. E aqui fala que pedra de tropeço são aqueles que ouvem a palavra, conhecem a palavra, mas a desobedece. Então, isso se torna uma pessoa, uma pedra de tropeço, onde quando nós conhecemos a palavra do Senhor e somos desobedientes ao que a palavra diz, então nós nos tornamos uma pedra de tropeço. E isso é algo que podemos dizer que é bem natural em nossas vidas. Ser uma pedra de tropeço, ser uma pessoa inconstante, porque assim nós somos até alcançarmos a plena vontade do Senhor. Porque nós conhecemos a palavra, nós nos colocamos de pé, achamos que estamos firmes, caminhando firmes, e por um certo momento acontece que nós venhamos a tropeçar. Isso vai acontecendo de maneira natural, até que nós venhamos a nos tornarmos a pedra viva, a pedra escolhida pelo Senhor Jesus para a edificação da sua igreja. E ninguém melhor para poder falar essas palavras aqui do que o próprio apóstolo Pedro. Ele que viveu isso na própria pele, ele pôde ministrar esta palavra aos nossos corações, falando que nós somos pedras vivas e que todo aquele que ouve a palavra do Senhor e desobedece, ele se torna uma pedra de tropeço. E vou procurar falar rapidamente a respeito da vida de Pedro. A primeira vez que Pedro se encontra com o Senhor Jesus, quando ele é apresentado por André, o Senhor Jesus, ao encontrá-lo, o Senhor Jesus já diz a ele: Tu és Simão, mas tu serás Pedro. Ou seja, aqui quando o Senhor Jesus se encontrou com ele, o que o Senhor Jesus está dizendo? Você é uma pedra de tropeço. Você é inconstante. Você fica em pé, logo tropeça, depois fica em pé e tropeça novamente. Mas você será uma pedra viva. Você será uma pedra de edificação. E logo
mais à frente, lá em Mateus 16, a partir do versículo 13, quando o Senhor Jesus ele pergunta aos discípulos: o que as pessoas dizem ao meu respeito? Então os discípulos começam a falar que uns dizem que tu és Elias, que tu és um profeta. E Pedro, ele já se levanta e ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então de imediato o Senhor Jesus já o elogia, diz que isso foi revelado a ele não pela carne, mas pelo próprio Espírito Santo. Em seguida o Senhor Jesus disse assim: então eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Vejamos que precioso o que o Senhor Jesus disse a Pedro. Mas em seguida, logo no versículo 21, o Senhor Jesus novamente já começa a conversar com os discípulos. E ele diz assim para os discípulos: olha, me convém ir a Jerusalém e sofrer, e morrer, ser maltratado e entregue. Isso acontecerá comigo. E Pedro olha para o Senhor Jesus e novamente ele diz: Senhor, tenha piedade de ti, não permita que isso venha acontecer contigo. E Jesus vira para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás. Tu és pedra de tropeço. Então nós vemos, no mesmo capítulo, do capítulo 16, um pouquinho antes, o Senhor Jesus diz a Pedro que ele era uma pedra viva, uma pedra de referência, pedra de edificação. E logo mais à frente, o Senhor Jesus já diz a Pedro que ele é uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço. Então, o que o Senhor Jesus já está ensinando a Pedro, falando para ele que ele é inconstante, que ele, ao mesmo momento que ele se levanta, ele tropeça, ele vem a cair novamente. Então, o que o Senhor Jesus está o ensinando, levando ele a se tornar uma pedra viva. E um dos momentos marcantes na vida de Pedro, e também que é um momento especial para nós, é quando Pedro ele nega ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, quando diz a ele que ele iria negar ao Senhor Jesus, Pedro logo já se levanta e diz: eu nunca te negarei. Qualquer um pode te negar, os discípulos, mas eu não te negarei. Como se ele estivesse dizendo: eu me conheço, eu sei que eu não irei te negar. E quando Pedro ele nega ao Senhor Jesus pela terceira vez, logo o galo canta. E assim que o galo cantou, o Senhor Jesus passou, sendo açoitado. E a palavra diz que o Senhor Jesus, ele olhou fixo nos olhos de Pedro, e Pedro também olhou para o Senhor Jesus. E eu fico tentando imaginar que cena preciosa é essa. Porque se fosse nós, seres humanos, no lugar do Senhor Jesus, nós iríamos olhar para ele com aquele olhar de: ah, seu traidor, eu sabia que você iria me trair. Mas o Senhor Jesus, ele olhou para Pedro com um olhar de amor, como se estivesse dizendo: olha, eu te entendo, eu sei o que você está passando. E talvez isso pode ter sido o maior motivo de Pedro ter se arrependido amargamente. Esse olhar de Cristo olhando para ele, com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, onde fez com que Pedro ele se arrependesse amargamente por ter negado o Senhor Jesus. Porque Pedro, ele era inconstante. Até ali ele era inconstante, ele tinha certeza que ele não ia tropeçar, ele tinha certeza que ele não ia cair. Mas ele estava firme nas suas forças. E o Senhor Jesus, então, o esvaziou por completo. O Senhor Jesus, ele deixou Pedro sem palavras.
Tanto é que quando o Senhor Jesus se depara com ele novamente, após ressuscitar, quando Pedro sai para pescar com os discípulos, o Senhor Jesus novamente pergunta se Pedro o ama. 3 vezes o Senhor Jesus pergunta a Pedro. E Pedro, sem palavras, sem poder falar nada, ele apenas disse ao Senhor Jesus: Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então ali, o Senhor Deus quebrou a Pedro por inteiro e fez dele uma pedra viva. Ele se tornou uma pedra viva porque ele foi esvaziado por completo. Ele passou por um processo natural onde ele era inconstante, onde ele era uma pedra de tropeço e ele se tornou uma pedra viva, uma pedra de edificação. E o Senhor Jesus aproveitou o que Pedro tinha de melhor. O Senhor Jesus o esvaziou, mas Pedro ele ainda continuou tomando frente. E quando ele se levantou no Pentecostes, ele tomou frente novamente, mas ele não tomou frente na sua própria força, mas ele tomou frente na força do Espírito. Então, ele, ao abrir a boca, ao tomar frente, o Espírito Santo o usou. Lá em Atos capítulo 4, quando ele se depara com o Sinédrio, quando eles o cercam para poder impedir, para poder ameaçá-lo que ele iria ser morto, ali ele falou com autoridade, ele não negou o Senhor Jesus porque ele não estava nas suas forças. E ele ainda disse para os fariseus: a pedra que vocês rejeitaram, a pedra angular, a pedra firme, edificada, para todos aqueles que nele creem, ela é salvação para todos. Então vejamos a transformação completa de Pedro. Isso que é um exemplo tremendo para nós, um exemplo forte daquilo que nós somos e daquilo que nós nos tornaremos. Nós somos inconstantes. Um dia nós estamos bem, nos sentimos saudáveis espiritualmente, mas no outro dia nós já tropeçamos, nós já nos sentimos mal. E este é um processo natural na nossa vida espiritual. É um processo onde exige paciência, mas nós precisamos insistir em conhecer ao Senhor todos os dias, a nos alimentar da Sua palavra, nos esvaziar de nós mesmos, para que o Espírito Santo ele nos encha, para que ele nos transforme a nossa vida, transforme o nosso ser, o nosso coração, para que nós venhamos a nos tornar pedras vivas, pedra de edificação, porque o Senhor Jesus, a palavra diz que Ele é a pedra de referência, Ele é a pedra de edificação. Nós somos pedras vivas, ou nós nos tornaremos pedras vivas. O que são as pedras vivas? É como se fosse cada tijolo que edifica uma igreja, que edifica uma casa. Porque se nós pegarmos cada tijolo e colocarmos, levantarmos uma parede, mas se nessa parede não tiver uma coluna para afirmar essa parede, ela irá virar o vento ou qualquer outra coisa que empurrar esta parede, ela irá cair. Então Cristo é para nós esta coluna que firma a igreja, que mantém a igreja firme. E nós nos tornaremos também essa pedra viva, onde cada um é uma pedra viva de edificação, onde nós, juntos com Cristo, nós nos tornaremos a pedra, a formação da igreja. Então cada um de nós somos uma pedra viva, onde juntos nós fazemos parte da edificação da igreja. Então, o apóstolo Pedro, ele traz este exemplo de que nós somos pedra viva e cada um faz parte desta edificação da igreja.
Assim também como o apóstolo Paulo, ele dá o exemplo do nosso corpo, onde ele fala que Cristo, ele é o cabeça e a igreja é o corpo, onde cada um de nós somos um membro deste corpo, onde cada membro ele precisa funcionar perfeitamente para que o corpo ele venha andar em sincronia. Então, essa palavra é muito preciosa para nós, onde nós precisamos nos tornar esta pedra viva. E aqui diz também um pouco aqui no versículo 5, que diz que nós somos sacerdotes reais, um povo santo, uma nação santa. A função do sacerdote era pegar ali, trazer as pessoas até o altar e ali levar o sacrifício das pessoas até ao Senhor. E da mesma maneira, eles eram mensageiros do Senhor, onde levavam a palavra até as pessoas. Então, sacerdotes reais somos nós, onde nós somos ou nos tornaremos sacerdotes reais, onde nós somos aquele que somos canais usados pelo Senhor, onde o Senhor vem, através de nós fala ao povo, e também através do povo nós levamos ao Senhor as suas súplicas, orações a respeito das pessoas. Então, nós somos sacerdotes reais, um povo santo. Somos santos porque o sangue de Cristo nos marcou, porque o sangue de Cristo, ele é santo, ele é puro, ele é limpo. Então ele faz de nós pessoas santas. Então isso é o que nós precisamos nos tornar. Pedra de edificação, sacerdotes reais, um povo santo. Fazer parte do corpo de Cristo. Nós somos uma nação santa. Isso é o que o Senhor Jesus ele quer fazer de nós através da obra do Espírito Santo, a edificação da igreja, onde juntos nós nos tornamos fortes, porque nós estaremos firmes na coluna que é Cristo, que Ele é a pedra angular, a coluna de referência que sustenta as paredes, que sustentam as pedras que são colocadas juntas para a edificação da igreja. Então, que o Senhor Deus, Ele nos ajude, que Ele nos ensine. Quando nós tropeçarmos, quando nós viermos a tropeçar na palavra, quando em algum momento nós nos tornarmos desobedientes na palavra do Senhor, que Ele venha nos levantar, e cada vez que nós tropeçarmos, seja para esvaziar os nossos corações de nós mesmos, da nossa própria força, para que nós venhamos andar firmes no Senhor. Amém? Que o Senhor Deus abençoe os irmãos. Vou fazer uma oração para estarmos encerrando esta ministração. Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, porque, ó Deus, tu nos conheces. Ó Pai, tu sabes o que se passa em nosso coração. O nosso desejo é sermos pedras vivas, é sermos pedras de edificação da tua igreja. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, levanta-nos na tua força, no teu poder, na tua autoridade, ó Senhor. Ensina-nos em cada lição das nossas vidas. No momento em que viermos a tropeçar, que o Senhor esteja presente em cada situação. Que o Senhor, ó Pai amado, venha nos pegar pelo braço, que o Senhor venha nos levantar e nos esvaziarmos de nós mesmos, ó Senhor. E que o Senhor usa-nos como pedra de edificação para fazermos parte desta igreja. Igreja santa, igreja adornada, igreja pura, preparada pelo Senhor. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós cremos no Senhor, sabemos que Tu és o nosso Deus, que o Senhor, ó Pai, fará maravilhas em nosso meio, em nossos corações. Louvado seja o Senhor, ó Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Que o Senhor Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz do Senhor.